Boa noite, amigos. Estamos aqui diretamente da cidade de Tianguá e queremos dar primeiro uma boa noite especial para todos que estão aí tranquilos em suas casas. E após 7, 8 meses, estamos aqui mais uma vez para fazer essas lives para vocês, né? Esperamos que vocês estejam bem aí em suas casas, no conforto, né, do seu lar, com a proteção de suas famílias, e desejamos que tudo isso esteja maravilhosamente bem. Sabemos que ainda estamos passando por momentos difíceis, a pandemia ainda não encerrou, ainda não terminou, ainda precisamos ter os cuidados devidos, né? Já melhorou um pouco, porque a vacina já deu uma pressionada aí no vírus, e a gente está podendo trabalhar mais tranquilamente agora. Então, queria inicialmente me apresentar. Eu sou Wilson Gomes, tenho 55 anos, estou usando óculos, que mais? Estou vestindo uma blusa branco e azul para as pessoas que têm deficiência visual. Então, espero que vocês estejam bem, como já falei. E agora nós vamos para o tema de hoje, né, que a gente já está anunciando, que é sobre paralisia facial. Então, há uns 6, 7, 8 meses eu tive paralisia facial e na época ainda não sabia, né, o que era, e fiquei assim meio confuso porque fui tomar banho e percebi que o lado do meu rosto estava assim mudando. Então eu coloquei água na boca e não conseguia segurar a água direito. Então eu pensei logo, será que eu estou tendo um AVC, né? Aí imaginei isso. Aí eu me lembrei que tinha visto um artigo falando sobre AVC e comecei a fazer os exercícios para saber se estava funcionando, o físico estava atendendo ao cérebro, e estava tudo normal até ali, né? Tomei meu banho, no dia seguinte eu já amanheci com a boca torta, o lado esquerdo estava solto, vamos falar assim, né? O lado direito contraiu porque ele puxou, né, esse lado que perdeu a função. E à noite eu fui, aí no dia seguinte, aliás, eu procurei o médico, fui lá no Dr. Evânio, e ele fez o teste clínico, mas mesmo assim passou vários exames para me fazer. Eu fiz, todos deram normal e realmente foi constatado que era a paralisia facial de Bell. Foi o que ele me disse na hora. Tem tudo para ser paralisia facial de Bell, mas faça aí os exames para a gente saber realmente se não foi AVC, se o coração está tudo direito. E eu fiz e deu tudo normal, né? Já fiquei tranquilo, mais tranquilo, e ele disse que, não, agora nós vamos passar os medicamentos, você vai tomar esses medicamentos e logo em seguida vamos fazer a fisioterapia, porque você tem que fazer muitas sessões a partir de agora. E foi exatamente isso que fizemos, né? Então, eu procurei um fisioterapeuta um profissional dessa área. Pensei em fazer aqui em Tianguá, mas como eu já estava indo para a cidade vizinha aqui, o Bajara, estava passando a manhã por lá, resolvi fazer lá mesmo. Então, para minha felicidade, eu encontrei, a partir de informações, né, a tão esperada fisioterapeuta. Cheguei lá com o laudo médico, né, e pedindo para fazer a fisioterapia sobre essa paralisia. Aí aí começamos. Mostrei o laudo, a fisioterapeuta viu, e a doutora Raquel, e ela disse, não, eu faço, e começamos, lá para cá. E eu tenho aqui um vídeo desse primeiro contato que eu tive lá com a fisioterapeuta. Então aqui vocês podem ver que ela está fazendo aí, né, o trabalho dela.
nesse momento aí, já deveria estar com uns 3 meses com o problema, né? Se o vídeo ajudar aí. Vocês percebem aí, eu estou com a boca ainda bastante torta. Essa é a doutora Raquel. Ela que está fazendo ainda, continua fazendo. Já estou com quase 8 meses fazendo a fisioterapia lá com ela. Profissional muito competente. Atende muito bem a gente, muito atenciosa. E nesse momento aí, gente, dá para vocês perceberem, né? Porque a paralisia facial, ela é assim, é meio estranha, porque segundo eu vi algumas informações, acender aqui a luz que eu tinha esquecido de acender. Segundo informações, a paralisia facial, ela pode ser parcial ou total, né? Então, a minha foi essa parcial. Então, eu fiquei com um lado totalmente imóvel, que é característico da paralisia de Bell. E nesse momento aí, ela está sendo manipulada uma estimulação com energia elétrica, né, para poder estimular o nervo que for isolado, e essa é a função da fisioterapia. Mas eu vou passar aqui um outro vídeo que é a própria doutora Raquel que vai falar para nós, né, desse processo, o trabalho dela, o que a fisioterapia pode fazer para melhorar esse meu problema e o problema de quem tiver esse problema, ou vir a ter. Então, se você chegar a ter esse problema, não precisa ficar aflito, nem nervoso, nem nada. É só você rapidamente procurar o médico e o médico vai dizer o que você precisa fazer para cuidar desse problema, né? Então vamos ver aqui o que a doutora Raquel tem a nos falar. Olá, eu me chamo Raquel Basílio e eu sou fisioterapeuta desde 2019, formada pela universidade, né, pelo Centro Universitário Uninta de Sobral. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento fisioterapêutico da paralisia de Bell. Paralisia de Bell, para quem não sabe, ela é uma interrupção nervosa, né, que ocorre no 7º nervo, no 7º par do nervo facial. E isso faz com que a pessoa que tem essa paralisia de Bell, faz com que ela fique com a metade do rosto, né, a metade, um lado hemiface paralisada. Essa paralisação, ela é uma paralisação de mímica, né, que pode ser total ou parcial. Na maioria dos casos, essa paralisia, ela é total, né? A gente fica com a metade do rosto sem mexer e puxa tudo o outro lado pra cá. Por exemplo, o sorriso, né? A pessoa não consegue sorrir, não consegue piscar, o olho lacrimeja bastante, o nariz também, você não consegue mexer de jeito nenhum. Essa parte se for desse lado, né? Essa parte da sobrancelha você não consegue erguer de jeito nenhum. Essa parte fica realmente totalmente paralisada. E então a gente precisa, a fisioterapia ela é indispensável, né, para esse tipo de paralisia, porque você precisa não deixar que os seus músculos fiquem atrofiados, né, nem atrofiados, nem relaxados demais, né, para não demorar tanto a voltar a funcionar, digamos assim. E a fisioterapia ela serve para isso, para a gente poder ter ali a função muscular novamente, certo? E a gente faz os tratamentos, né, fisioterapêuticos, as intervenções, a gente precisa usar o gelo, a gente usa bastante o gelo, usa também calor, né? Pode ser usado também o laser diretamente no rosto.
usa a eletroestimulação. A eletroestimulação é um aparelhinho chamado FEIS, que é o que a gente mais usa. O FEIS, ele faz a contração e o fortalecimento da musculatura. Ele faz a facilitação neuromuscular que ali não tá tendo, né? Não tá passando o nervo não está conseguindo mandar nada, né? Não está conseguindo mandar nenhuma função para aquele músculo. Então, esse aparelhinho ele vai fazer a facilitação neuromuscular. Ele vai dizer o que ele tem que fazer. Então, a gente usa bastante o aparelhinho chamado FEIS, que faz a eletroestimulação. Além disso, a gente sempre pede que façam as mímicas. Piscar o olho, levantar as sobrancelhas, abaixar as sobrancelhas, fazer a expressão de bico, fazer a expressão de sorriso, abrir a boca. É muito importante que o paciente que tenha paralisia facial faça todas essas mímicas, porque você fazendo, mesmo sem conseguir, você deve fazer, porque isso vai fazer com que o seu corpo, com que o seu organismo, com a sua musculatura acorde o mais rápido possível, tá? Porque a paralisia facial é como se o músculo tivesse adormecido, estivesse dormindo, ele não mexe de jeito nenhum, né? A maioria dos casos, como eu falei, a paralisia da hemiface, né, na metade do rosto, ela é total, né? Então ela é severa, a maioria dos casos. E é um procedimento um processo lento, precisa de fisioterapia, né? É indispensável, mas é um processo muito lento, tem que ter muita calma, né? Porque infelizmente, a gente precisa fazer muitas sessões para a gente poder começar a ver realmente resultado. E quando a gente começa a ver resultado, a gente precisa continuar ainda por bastante tempo, porque a gente precisa fazer com que o seu rosto, com que essa musculatura inteira esteja apta, né, novamente, o mais rápido possível e o máximo de porcentagem, né, possível também que a gente possa conseguir. Bem, tivemos aí a doutora Raquel Basílio, que está fazendo ainda a minha fisioterapia. Ainda não estou 100%, mas já estou mais próximo desse 100%, né? E eu queria aproveitar o momento aqui para pedir para os amigos que compartilhem esse vídeo aí, para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. E queria também pedir para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, que recentemente eu perdi a minha outra conta, né? Então já tinha passado de 1.300 inscritos lá e houve uns probleminhas aqui com as minhas senhas, deu umas misturadas aqui, fiz salada mista de senha e acabei com essa brincadeirinha aqui, perdendo o meu canal, né? Mas já comecei um outro e já estou começando a trabalhar para a gente correr atrás e fazer com que os amigos que compartilharam, que se inscreveram lá, que voltem a se inscrever. E para você fazer a inscrição, é bem fácil. Basta você posicionar o seu celular nessa imagem aí que você está vendo, ó. Essa imagem aí que aparece, desse pôster da live de hoje é da minha página do Facebook, mas essa aqui, ó, eu vou colocar, pronto. Essa daqui, você só posiciona agora a sua câmera nesse código de barra aí, e pronto. E você vai ser redirecionado diretamente para o meu canal lá no YouTube. Então eu agradeço se vocês fizerem isso, né? E eu até não estou lendo nada, que hoje está fazendo tudo de improviso, porque fica assim um pouco ainda ruim para a leitura, porque às vezes aparecem aqui umas lágrimas de crocodilo ainda devido ao problema. Mas na medida que forem melhorando aqui, diminuindo as lágrimas de crocodilo, aí a gente vai voltando a fazer um roteiro escrito, para a gente ter uma pauta escrita, fica legal. E também quero convidar vocês para essa semana, eu farei uma live aqui sobre sindicalismo, e na próxima semana
eu farei uma live com o Mourinha, compositor aqui de Tianguá, que inclusive nós trabalhamos juntos aqui no Grupo Emoções, e um colega dele que é compositor, ele é escritor, né? Ele tem diversos livros já publicados, se não me engano, 14 livros publicados. E é parceiro de composição do Mourinha, e nós iremos fazer uma live aqui ao vivo para todos vocês na próxima semana. Eu imagino que seja lá para terça-feira da próxima semana. Tinha combinado com eles para a gente fazer essa semana, mas devido ter essa live de hoje e já tem a do sindicato, imagina quarta ou quinta-feira, acho que deve ficar em torno de quinta-feira, mas eu aviso aqui para vocês, né? E para a gente continuar com o tema, que é falando sobre a paralisia de Bell, eu busquei um site aqui, né? Porque eu queria um médico falando sobre a paralisia de Bell. E eu encontrei um site aqui e eu queria que vocês prestassem bastante atenção o que o Dr. Saulo Nader, o que ele fala, porque ele é bem específico sobre a doença, e a gente queria que vocês assistissem bastante atentos, como vocês tiveram com a doutora Raquel Basílio, da fisioterapia. Ela falou o que ela faz lá na fisioterapia para melhorar se você tiver um problema desse. E agora vamos ouvir o que tem a dizer o médico, o que a medicina fala sobre a paralisia de Bell. Tá certo? Vamos ver aqui. Eu tenho lá do meu cérebro 12 nervos que saem do cérebro em direção ao meu rosto para fazer as funções do meu rosto. Então eu tenho um nervo para controlar a visão, tem alguns nervos para controlar o movimento do olho, outro nervo para sensibilidade da minha pele, um nervo para controlar a língua, alguns nervos para sentir sabor da comida, enfim. E eu tenho um nervo em especial que chama nervo facial, que é o 7º nervo dentre desses 12, na sequência ele é o 7º. O que o nervo facial faz? Ele controla a musculatura da minha mímica facial. Então ele é o nervo que está relacionado em eu conseguir movimentar o meu rosto. Então, sorrir, ficar bravo, triste, enrugar a testa, inflar a bochecha, o lábio, o controle do lábio, enfim, tudo isso é o nervo facial quem faz. Aqui tem até uma fotinha para vocês tentarem entender um pouco. Então o nervo facial ele sai lá do cérebro e ele tem 3 ramos. Cada ramo vai para porções diferentes da musculatura da minha face. E através disso ele controla a minha mímica facial. Muito bem. Mas aí um belo dia, a gente não entende muito bem porque esse nervo resolve inflamar e deixa de funcionar. Se o nervo que controla a minha mímica facial não funciona, eu perco a capacidade de movimentar o rosto daquele lado. Então eu fico com o meu rosto paralisado, mais ou menos dessa forma. Então a minha boca fica torta e eu também perco o movimento lá da minha testa, a capacidade de franzir a testa, de erguer a sobrancelha, isso também fica prejudicado. Todo o meu rosto de um lado fica inteiro paralisado. E isso chama paralisia de Bell, porque Bell foi o primeiro médico que estudou essa situação, viu que ela acontece bastante e a doença acabou ganhando o nome dela. Muito bem. É uma doença que acontece normalmente quando o sistema imunológico está mais fragilizado. Então a gente vê muito paralisia de Bell, por exemplo, no 3º trimestre da gestação, porque a gente sabe que no final da gestação o sistema imunológico da mulher dá uma fragilizada, ou em algumas situações onde a pessoa está com o sistema imunológico ruim, aquela pessoa que está muito estressada, trabalhando muito, pessoas que não dormem o suficiente, dormem mal, pessoas que não se alimentam direito, enfim. Por que o nervo inflama? A gente não sabe ao certo. Talvez tenha um vírus envolvido na inflamação do nervo, mas isso nunca foi muito bem comprovado. E aí a lógica é, quando isso acontece, quando eu tenho a paralisia de Bell comprovada, eu tenho que tratar o mais rápido possível, eu tenho que tentar desinflamar o meu nervo e eu tenho que tentar brecar um possível vírus que esteja envolvido na inflamação dele. Por isso que é importante, quando isso acontece, procurar ajuda médica especializada, de preferência um neurologista para fazer o tratamento adequado e no tempo certo. O rosto volta ao normal? Bom,
Com o tratamento você aumenta a chance do rosto voltar ao normal. A gente tem que mais ou menos 90-95% das pessoas voltam com o rosto ao normal dentro aí de 4 a 8 semanas. Demora um pouco, mas volta. Infelizmente, algumas pessoas vão ficar com sequela, aquele lado do rosto ou não vai voltar a funcionar ou não vai voltar a funcionar 100%, vai ficar um pouco paralisado. É uma situação bem desagradável porque é uma doença muito incômoda do ponto de vista estético. Imagina de repente você tem metade do seu rosto paralisado e vai ficar semanas assim, ou pode ser que, quem sabe, para o resto da vida, se você cair naquele grupo que tem sequela. E fora a parte estética, é uma doença que traz muitos outros incômodos. Por exemplo, como a musculatura do lábio está paralisada, a fala pode alterar, a pessoa pode ter muita dificuldade para pronunciar algumas palavras, em especial aquelas cujos sons são mais labiais. A pessoa pode ter muita dificuldade para comer, perder comida pelo canto da boca, porque a musculatura ali não está funcionando. E também o nervo facial ele é responsável pelo fechamento da pálpebra. Então a pessoa com paralisia de Bell normalmente ela fica com o olho aberto. Isso é muito incômodo porque resseca a córnea, pode provocar problemas de visão, pode ficar lágrima acumulada na pálpebra que está flácida. Então tem outros incômodos da doença que não estéticos. Então é importantíssimo quando tem a doença procurar um médico para o tratamento adequado. E fora remédio, fisioterapia. Quanto mais fisioterapia fizer para estimular aquele nervo a voltar a funcionar, melhor. Então o que eu oriento sempre, fora o remédio, são sessões frequentes de fisioterapia para praticar o movimento do rosto. Bom, então nós tivemos aí a participação do Dr. Saulo, que foi muito claro, não deixa dúvida, né? Queria dizer que se você quiser, pode acessar aí o site dele, né? www.neurologiaepsiquiatria.com.br. Dr. Saulo Nardi Nader, CRM 146114. Então, quero agradecer aqui ao site que publicou esse excelente trabalho dele, né, no site. E eu peguei esse vídeo lá e queria que vocês, se precisarem, tem outros temas também que são relevantes, que são muito bons, são sempre muito técnicos, muito científico, né? Então vocês podem procurar o www.neurologiaepsiquiatria.com.br, que vocês terão bastante informações sobre diversos temas, inclusive esse que nós estamos falando hoje, que é a paralisia facial de Bell, né? Que, como eu falei no início, eu tive no mês de agosto passado, então já fazem quase 8 meses, né, que eu estou fazendo a fisioterapia, quase 8 meses de fisioterapia, né? Mas é só vocês terem calma quando vocês tiverem esse problema e fazerem a fisioterapia. Primeiro toma os remédios e depois faz a fisioterapia. Pronto, é só isso. Não tem nada demais. E o tempo vai passando, a gente vai voltando à expressão facial. Eu me lembro que eu não conseguia fazer isso, ó. Não conseguia. Há uns 5 meses, 4 meses atrás, não fazia. Esse movimento, ó, essa expressão que eu estou fazendo aqui, eu não conseguia. Vocês veem que o meu lado esquerdo ainda tem um pouco de dificuldade de subir, né? Piscar o olho assim também eu não conseguia, já faz, tá tudo, tá quase normal. Mas ainda tem um trabalho pela frente. Como a doutora Raquel falou, Raquel Basílio, o trabalho é lento, ainda tem que fazer bastante para poder eliminar o máximo de sequelas que possa ter dessa paralisia que eu tive, né? Então, muitas pessoas, elas conseguem, em pouco tempo, em poucas semanas, já voltam. Ela teve uma paralisia muito suave. A minha foi bastante agressiva. É tanto que ainda tenho bastante lágrimas de crocodilo, que é
as possibilidades, né, de sequelas. E eu espero que isso passe. Então, eu estou trabalhando, fazendo a fisioterapia. Quis fazer essa live hoje, mas eu quis fazer ela logo no momento que eu fui acometido pela paralisia de Bell. Mas como ficava muito difícil de falar, até para entender, acho que iria ficar ruim também. Então, eu deixei para quando tivesse passado mais tempo, como hoje, né? Porque vocês devem estar me entendendo, vendo que eu já estou quase um pouco defeito, né? A gente fala defeito, mas tá tudo tranquilo e vamos trabalhar. E amanhã tem novamente mais uma sessão. E quero agradecer a todos vocês que estiveram e ainda estão conosco aqui. Quero mandar um alô para todos os meus conterrâneos lá da minha cidade, Jaguaretama, a minha família, a minha mãe que está no hospital, está hospitalizada, cuidando da saúde dela, meus irmãos que estão cuidando dela, um grande abraço para vocês, muita força aí, que ela consiga sair desse problema da melhor forma possível, né? E queria mandar um alô também especial para o meu amigo Rosuel, lá em Umirim, o meu amigo Ailton, lá no Conjunto Novo Oriente, lá em Fortaleza, né? Que inclusive Michael Jackson não morreu. Michael Jackson mora hoje lá no Conjunto Novo Oriente. Então, meu amigo Ailton, um grande abraço aí, meu irmão, para você. Qualquer dia desse nos encontraremos novamente, né? E para todas as pessoas que estão aqui em Tianguá, em Ubajara, Sobral, todas as regiões que estão nos assistindo, nos vendo, seja lá em qualquer que seja o horário, né? Quero que vocês tenham muita paz e fiquem bem, né? Que consigamos sair dessa pandemia melhores do que entramos, né? Mais humanos do que éramos e para que a gente possa ter um futuro que merecemos. Então, o programa hoje é esse, né? Hoje eu quis fazer um programa menor, porque é um tema só, né? E convidar vocês para quinta-feira, nós teremos mais uma live, quinta, para a gente conversar sobre sindicalismo no mundo e aqui no Brasil. Então, uma boa noite especial para todos. Conto com vocês no próximo encontro. Um grande abraço e fiquem em paz. Nesse momento você pode posicionar a sua câmera aí nesse QR Code, que aí você vai ser direcionado para o meu canal no YouTube. Aí lá você se inscreve e eu agradeço a vocês. Boa noite.